Sejam mais uma vez mais bem-vindos aí à aula de Cálculo 1, né? Então, hoje, extraordinariamente, ao invés de fazer exercício, nós vamos ver um pouquinho do conteúdo, porque o Vinícius teve problema com a internet de hoje, né? A internet, o Vinícius, ele fala que é ruim, mas é muito boa. É a primeira vez que ele teve problema no semestre todo até agora, né? Certo, Fernando Eduardo? A minha é muito mais Acho que ele teve dificuldade um dia, instável que aí. outro Mas dia. assim, mas ele venceu, superou, né? Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar sobre a derivada da função exponencial e da função logaritmo. Antes, nós vamos lembrar rapidamente o que é a função exponencial e o que é a função logaritmo, algumas características dessas funções e propriedades, né? Então, gente, vamos lá, né? Vamos definir, então, a função exponencial? Apresentar uma definição? Definição. Opa, tem alguém entrando na sala? Tá. Então, admitir. Então, definição. Seja a função dos reais, que pega nos reais e leva aos reais também, definida pela seguinte expressão, gente. F de x igual a A elevado a x, tá certo? Em que a exigência que a gente faz é que o A seja um número positivo e, ao mesmo tempo, o A diferente de 1. Porque se for 1, nós temos uma função constante. Porque 1 elevado a qualquer número é 1. Então, o x que a gente colocar aqui vai dar 1. Né? Então, essa função aqui, f de x igual a elevado a x, onde há um número positivo e diferente de 1, a gente dá o nome de função exponencial. Tá certo? Exponencial. Tá? Como a é maior que zero, a imagem dessa função é sempre maior que zero, né? A imagem da função são sempre números maiores que zero, tá? Então, se fizermos o gráfico dessa função, nós temos apenas dois casos a considerar. O gráfico vai ser igual, sempre parecido com um desses dois casos aqui. Primeiro caso, se o A for um número maior que 1. Se um A for um número maior que 1, f de x é crescente. Por quê? Quando a gente aumentar o valor do x, aumenta o valor de a elevado a x, certo? Gráfico, portanto, dessa forma que a gente vai colocar aqui, gente, tá? Então, fazendo o gráfico aí, o gráfico ficaria dessa forma que a gente vai mostrar aqui, né? Onde esse ponto aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. Tá certo? Por outro lado, se o A for um número entre 0 e 1, ainda é um número positivo, claro, mas é um número decimal entre 0 e 1, né? Aí, se a gente aumentar o valor do x, o valor de a elevado a x vai diminuir. Portanto, nessa situação, a função é decrescente, mas ainda assim assume apenas valores positivos a imagem, né? Opa, vou usar a retinha para desenhar um gráfico bonitinho. Então, temos aqui esse caso. Tu tá desenhando alguma coisa, professor? Tô. Não tá aparecendo pra gente. Não está aparecendo? Deixa eu ver se o compartilhamento acabou. Não apareceu para vocês o desenho? Desenho É nenhum? porque tá travando, professor. Às vezes sua voz tá travando e a tela também tá travando. A internet está ruim. Melhorou Só agora? estamos vendo o cartesiano, o eixo y e x só. Ah, tá. Então vou tentar fazer o gráfico de outra cor aqui, tá bom? Então, no caso da função crescente, eu vou colocar o gráfico de azul para ver se sai agora. Saiu? Professor, a tela do senhor parece que está congelada.
Pra mim Nada tá a que mesma Tenta parar de coisa. compartilhar e compartilhar de novo, professor. Vai que Eu vou funciona. fazer isso, então. Vou fazer isso agora. Obrigado por avisar. Parei de compartilhar, vou compartilhar. A minha voz vocês estão ouvindo normalmente. Por enquanto, sim. Vamos ver. Agora E agora? Melhorou agora. Beleza. Então, esse é o gráfico da função crescente, né? Se aumentarmos o valor do x, aumenta o valor de a elevado a x, quando o a é maior que 1. E quando o a é entre 0 e 1, se eu aumentar o valor do x, eu diminuo. Se eu aumentar o valor do x, eu diminuo o valor de f de x. Né? E ela ainda corta aqui no 1. Tá bom? Então, esses são os dois casos que a função exponencial pode assumir. Por exemplo, né? Exemplos. Se a elevado a x, se f de x for igual a 2 elevado a x, o gráfico vai ser um gráfico desse tipo assim, crescente, né? Vocês concordam? Porque o a aqui, ó, a base vai ser um número maior que 1. Então, o gráfico será um gráfico desse jeito aqui, quando x igual a 0, o 2 elevado a x dá 1. Ele vai cortar aqui no 1 e vai crescer. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, e assim sucessivamente, certo? Por outro lado, se f de x igual a 1 sobre 2, isso é elevado a x, se eu aumentar o valor do x, o valor da função vai sempre diminuir. Por exemplo, se x for igual a 1, dá meio, se x for igual a 2, dá 1 quarto, se x for igual a 3, dá 1 oitavo. Por isso, a função dada vai ser o quê? Decrescente, tá certo? Decrescente nesse caso, e ainda vai cortar, porque quando o x é igual a 0, o a aqui, o a elevado a x, o meio elevado a x, meio elevado a 0 é 1. Então, a função é decrescente, tá? Então, são dois exemplos aí de gráficos que você pode ter da função exponencial. Para fazer contas com essa função, você pode usar todas as propriedades da exponenciação, né, da potenciação que você conhece, né? Beleza? Uma base especial para essa função é o número de Euler, gente. O número de Euler. É uma base especial. E é um número irracional que Rony, as primeiras casas... Oi. Agora foi, Oi? porque travou, tava escrito só número. Agora voltou E há normal, dados deu hoje, uma né, travada. tá limitado, tá? Então, tenham calma que vai voltar ao normal assim sempre, tá? Mas vocês me avisem, tá? Quando travar. Então, porque hoje está meio ruim mesmo para enviar dados, tá? Tá geral. Então, o número de Euler é um número irracional, né? Que nós vamos usar bastante aqui no curso, né? E vocês vão usar bastante na vida acadêmica de vocês. Ele é 2,71 e aí vai casas sem ter uma periodicidade de repetição, né? Um fato interessante nesse número de Euler, não vamos deduzir aqui agora, tá? Depois, eu ou o Vinícius gravamos um vídeo com a dedução desse limite, tá? Esse limite ele é fundamental na aula de hoje, mas nós vamos gravar um vídeo depois explicando, né, como você chega a esse valor de limite, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos batizá-lo ele de número de Euler. Então, o limite disso aqui, 1 mais 1 sobre n elevado a n, a demonstração nós vamos fazer um vídeo depois com ela, tá? Por enquanto, vocês acreditem que esse limite aí é OAE. Então, toda vez que vocês verem esse limite aqui, esse limite
limite vai estar associado. Tudo bem? Então, esse limite Tem é como você repetir fundamental para a os 10 gente. últimos segundos, professor? Porque travou. Sim, esse limite, gente, vai ser fundamental na vida acadêmica de vocês. E na aula de hoje, especificamente. Eu vou fazer um vídeo depois deduzindo esse limite, tá? A dedução dele é baseado em sequência, tá? Em sequências. Não é muito difícil, mas eu vou fazer um vídeo para vocês. Tudo bem? Hoje nós vamos utilizá-lo aqui para calcular outros limites, tá bom? Mas a demonstração dele virá depois, tá bom? Então vamos fazer exemplos que vão ser úteis na aula de hoje sobre a respeito desse limite, tá bom? 2 pequenos exemplos aí que vão ser bem úteis na aula de hoje, tá? Primeiro, vou colocar então um exemplo aqui. Exemplo. Calcule os limites. Para calcular os limites dados, nós vamos usar esse como base. Esse limite que dá o número de Euler, tá? Então, primeiro, letra A, vamos calcular o seguinte limite. Limite x tendendo a zero de Alô, professor? Agora eu acho que ele foi de vez, né? Professor? Deve ter caído, gente. Nossa, acho, hoje tá é, difícil. acho que é agora. Poxa, hoje tá muito difícil pro professor, mano. Aham. Acho que ele deve estar explicando sozinho, né? Vou enviar mensagem pra ele no WhatsApp. Sabe? É, ele caiu mesmo. Parece que tá aqui na sala, mas desligado. Tá falando que tá apresentando ainda. Tô entendendo. Mas tá aparecendo alguma coisa para você aí? Não, no mostrar participante, tá falando que ele ainda tá apresentando. Acabou de falar lá no grupo que tá tentando voltar agora.
Olá, voltei, gente. Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Oh, que bom. Que bom. Vamos lá, então. Vou tentar compartilhar, então, tá? Continuar. Pô, tá difícil hoje, viu, gente? Estão vendo? Vocês estão vendo o show, não? Estamos. Sim. Tá bom. Obrigado por avisar, viu, gente, no WhatsApp que eu tinha caído, que eu tinha continuado um pouco a aula. Não tinha visto, não, tá? Então, a gravação está continuando, então vamos continuar, tá? Então, gente, nós vamos calcular esse limite. Só que para calculá-lo, antes nós vamos ter que fazer o quê? Definir uma função, tá? Sem definir essa função, o cálculo desse limite fica muito complicado. Nós vamos definir a seguinte função, tá? A função logarítmica. A função logarítmica. Tá? Antes, nós vamos pensar no seguinte. Gente. Por favor, vamos pensar no seguinte antes. Digamos que a gente tenha, antes de definir a função logarítmica, digamos que a gente tenha A elevado a um gama igual a beta. A gente queira determinar esse gama, tá? A gente pode definir uma função que faz isso para a gente, que nos ajude a determinar esse gama. E essa operação matemática que a gente define se chama logaritmo, tá? E a gente calcula esse gama da seguinte forma: log de B na base A, onde logaritmo, esse logaritmo, significa expoente, né? Expoente. Tem uma regrinha para você inverter. Sempre você pode fazer isso aqui, ó. Esse elevado a esse é igual a esse, tá certo? Esse elevado a esse é igual a esse, tá? Para você definir, então, o logaritmo, algumas coisas e itens são necessários. Primeiro, o B tem que ser um número maior que zero, o A maior que zero e A diferente de 1. Porque quando a gente definiu a função exponencial, isso equivalia. Se isso equivale, o B necessariamente tem que ser um número maior que zero. Vocês concordam? Aí, meus amigos, por exemplo, já que a gente está fazendo uma pequena revisão aqui do que é logaritmo, para aqueles que não viram no segundo grau não ficarem perdidos, digamos que você queira calcular, por exemplo, quanto que é log de 4 na base 2. Tá? Quanto que... Calcule. Letra A. Quanto que é o log de 4 na base 2, né? Eu ainda estou 1, né, gente? Tá sim, professor. Tá bom. Então, quanto que é o log de 4 na base 2? Você chama log de 4 na base 2 de o que você quiser, por exemplo, de x, ou de y, ou de qualquer coisa que você quiser. Vamos chamar de x. E inverte, né? Inverte aqui, ó. Esse elevado a esse é igual a esse, né? Então, 2 elevado a x é igual a 4. Fatora o 4. 4 é 2 elevado a 2. Então, aí você tem uma equação exponencial que implica que, se as bases são iguais, os expoentes também tem que ser. O x é igual a 2. Então, log de 4 na base 2 é igual a 2. Tá certo? B. Log de meio na base 2, digamos, né? Log de meio na base 2. Log de meio da base 2, você não sabe quanto, digamos que você não saiba quanto é, né? Mas você sabe trabalhar com exponencial tranquilo. Então, log de meio na base 2, você chama de x. Faz de novo, usa de novo a propriedade, né, de inversão, né? A definição, né, de logaritmo, né, isso aí. Né? Então, 2 elevado a x vai ser igual a meio. Mas meio nada mais é, gente, que 2 elevado a menos 1, concorda? 2 elevado a menos 1. Então,
x aí no caso vai ser igual a menos 1, certo? Então, log de meio na base 2, logaritmo de meio na base 2 é igual a menos 1, tá? Digamos que você queira saber quanto que é o log de 1000 na base 10. Você calcula, você vai encontrar 3, porque 1000 é 10 ao cubo. Você faz isso, encontra... E assim sucessivamente, gente, tá? Beleza? Alguns logaritmos, então, a gente dá conta de calcular assim na mão, usando essa propriedade. Outros não. Né? Outros não. Para isso, a gente usa... vocês vão aprender em cálculo 2 método de série, de aproximações, para calcular valores de logaritmos que não são calculados facilmente assim, tá? E também você pode fazer o recurso de uso de uma tábua de logaritmo, etc., para determinar esses logaritmos, né? Algumas propriedades dos logaritmos. Propriedades. Quem tiver calma, pode pegar um livro do ensino médio, né? Ir lá e ver a demonstração dessas propriedades, tá, gente? Primeira propriedade é a seguinte. Então, propriedades. Se você tiver log de x na base A mais log de y na base A, isso eu posso fazer o seguinte. Posso juntar na mesma base, quando as bases são iguais aqui, eu posso escrever como x vezes y. Tá certo? É uma propriedade muito importante do logaritmo, tá? Do logaritmo. Tá certo? Outra propriedade importante, né, do logaritmo é a seguinte. Log de x elevado a n na base A, se você estiver logaritmando aqui elevado a um expoente, eu posso escrever isso aqui como n log de x na base A, né? Certo? Essa é a segunda, né? Verdade. Isso, inclusive, dá para resolver isso aqui, ó. Por exemplo, log de 1000 é log de 10 ao cubo na base 10. É outro jeito de você achar aqui, ó. 3 log de 10 na base 10. E toda vez que eu tenho um log de A na base A, isso é igual a 1. Então, aqui dá 3. Isso aqui é sempre 1. Quando você tem o log de... Vou escrever isso aqui com propriedade, que é importante, né? É igual a 1. Tá? 4. Outra propriedade muito importante. Log de x na base A menos log de y na base A, isso pode ser escrito como log de x sobre y na base A. Tá certo? Tá? Uma pergunta que eu faço a vocês. Quanto que é log de 1 na base A? Seja A qualquer base. Quanto que dá isso aqui? Log de 1 na base A. Vamos ver quem vai me responder 0. primeiro aí. Muito bem. Porque esse elevado a esse tem que dar esse. Independente de quem seja esse, vai dar 0 aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Né? E por fim, a última probabilidade que nós vamos colocar aí, gente, é a mudança de base, né? Mudança de base. Se você tem log de x na base B, eu posso escrever isso aqui como? Digamos que eu quero mudar para base A. Eu escrevo como log de x na base A sobre log de B na base A. Tá certo? Se eu quiser mudar para base A. Tá? Uma coisa interessante, gente, é que... vamos colocar como propriedade também. 7. Se o A for um número maior que 1 e o alfa for um número menor que beta, nós temos o quê? Nós temos que o log de alfa na base A é menor que o log de beta na base A. Tá certo? E outra coisa interessante é que se o A for um número entre 0 e 1,
se o A for um número entre 0 e 1, se o A for um número entre 0 e 1, e o A, o alfa, for menor que beta, então o log de alfa na base A é maior que o log de beta na base A. Ou seja, a função log nessa condição aqui, ela é estritamente crescente, e nessa condição aqui, quando a base for um número entre 0 e 1, ela é estritamente decrescente. Tá certo? O gráfico da função log, gente, ele é como ele é a função inversa da função exponencial, o gráfico da função log, digamos que você tem f de x igual a log de x na base A, e o A aqui é maior que 1. A função aí é estritamente crescente. Tá? Então, o gráfico desse log vai ser crescente. E como o log é a função inversa da função exponencial, o gráfico vai ser espelhado ao gráfico da função exponencial em relação à reta y igual a x. Mas vamos desenhar esse gráfico bem aqui, bonitinho. O gráfico vai ser bem assim. Oh, meu Deus. Estou fazendo uma curva, não. Preciso de mudar aqui para... Então, o gráfico vai ser algo bem assim. Né? Vai vir aqui, crescendo, vai... Está feio, deixa eu fazer de novo. Então, o gráfico, nesse caso que o A é maior que 1, ele vai fazer bem assim. Ele vai vir... Ele vai indo assim, crescente, tá? Uma coisa interessante, né, que vocês devem ter visto aí com o Vinícius, é como o logaritmo é a função inversa da função exponencial, esse gráfico é o reflexo desse gráfico aqui, ó. Tá certo? Né? Ele é espelhado desse gráfico. Então, isso aqui é o y igual a elevado a x. Isso aqui é o log y igual a log de x na base A. Tá? Ou seja, é o espelhado. Né? Toda vez que você tiver uma função inversa, o gráfico dela vai ser... Você tem a reta aqui, y igual a x, né? O gráfico da função inversa vai ser espelhado ao gráfico da função original. Tá? Bem, segundo, né? f de x igual a log de x na base A, agora se o A for um número entre 0 e 1. Neste caso, o gráfico vai ser, a função vai ser estritamente decrescente. Então, o gráfico vai ser assim. O gráfico vai ser assim. O gráfico de verde, tá? Opa, estou fazendo de novo uma reta. Então, vai ser um gráfico bem assim. Onde aqui é o 1, né? Tá? Então, isso aqui é a função y igual a log de x na base A. Por exemplo, desse aqui, é o log de x na base meia. O gráfico vai ser desse jeito aqui, com essa aparência. E esse aqui, o y igual a log de x na base 2, tá? Por exemplo. Tá? Bem, gente. Quem é o logaritmo natural? O famoso ln. ln de x. Ó, y igual a ln de x. Quem é esse camarada? Toda vez que você ouvir falar de ln de x nada mais é do que o log de x na base e. E a gente omite a base e e escreve só ln. Então, toda vez que você vê ln de x, é o log de x na base e. Como o e é um número maior que 1, o gráfico do ln também vai ter
essa aparência aqui, ó. ln de x também tem uma aparência desse jeito assim, tá certo? Só muda um pouco em relação a esse, que ele pode ter uma queda mais suave ou mais acentuada, quer dizer, um crescimento mais suave ou mais acentuado. Mas a aparência do gráfico é a mesma, tá? Então, toda vez que você vê ln, é o log de x na base E. E é claro que valem todas as propriedades do logaritmo. Quanto que é ln de E, gente? É o log de E na base E. E toda vez que aqui for igual aqui, isso aqui é igual a quanto? 1. Então, ln de E é 1. Então, toda vez que falar logaritmo natural, nada mais é do que o logaritmo na base E. Na base que você usa o número de Euler. Agora, a gente tem a faca e o queijo na mão para calcular aquele limite lá que a gente tinha como exercício. Esse limite aqui, ó. Tá? Esse limite daqui. Tá? Vamos calculá-lo aqui agora, que a gente já conhece a função logaritmo. Tá? Então, vamos calcular aquele limite. Tá bom? Então, vamos calcular aquele limite, no exercício 1. Ó. Então, limite de x tendendo a zero de e elevado a menos 1 x. Combinação, porque e elevado a zero dá 1, 1 menos 1 dá 0, e aqui embaixo dá 0. Então, vamos fazer alguma transformação aqui. Vamos fazer o seguinte, gente, resolvendo já, vamos denominar y igual a e elevado a x menos 1, tá certo? E vamos isolar o x aqui, ó. Quem vai ser o e elevado a x? Y mais 1, não é verdade? Certo? Certo, gente? Estão acompanhando aí? Certo. Certinho? Beleza. Então, quem vai ser o x? Vamos tirar o ln dos dois lados. ln de e elevado a x é igual a ln de y mais 1. ln de e elevado a x, vou colocar bem aqui, dá x. Porque ln de e é igual a 1, então o x vem para cá, fica x ln de e, ln de y mais 1. Então, vamos substituir isso aqui no limite. Vamos ficar com o limite de y sobre ln de y mais 1. Tá certo? Se o x tende a zero, o y vai tender a quanto? Se x igual a zero, y vai tender a quanto? Quando o x é igual a zero, o y vai dar quanto, gente? E elevado a zero menos 1. Então, o y vai tender também ao quê? A zero. E a gente trocou o limite do x por limite, tá? E vamos calcular esse limite aí. Vamos meter bronca aí, tá? Então, vamos ficar com o limite de y tendendo a zero de vamos escrever desse jeito aqui, ó, 1 sobre... Opa, desculpa aqui, essa linha. Voltando aqui em cima. De 1 sobre y, ln de y mais 1. Usando a propriedade do logaritmo, esse y pode vir aqui para cima. Então, vai ficar o limite y tendendo a zero de 1 sobre o ln de y mais 1 elevado a y. Tá? Aqui eu posso escrever assim, ó, limite de 1, y tendendo a zero, sobre o limite do ln de y mais 1 elevado a y tendendo a zero. Tá certo? Aqui eu vou ter o limite, o y tendendo a zero do número 1, sobre, aqui eu posso trocar de lugar, porque o ln satisfaz as condições lá da função que eu posso trocar o ln, o limite de lugar, eu tenho isso aqui. Então, o limite de uma constante é a constante, tá? E esse limite aqui vai ficar ln de e, porque eu quero que vocês façam um exercício depois, exercício.
calcular esse limite aqui, ó. X tendendo a zero, de 1 mais x sobre 1 sobre x. Mostrar que isso aqui é igual a E, tá? Ou seja, quanto que o ln de E é 1. Então, esse limite aqui é igual a 1. Portanto, esse limite aqui, gente, ele é igual a 1. Tá bom? Esse limite aí, tá? Beleza? Beleza, Fernando? Então, isso que fica para você fazer em casa, tá? Dica, colocar aqui. Sugestão. Sugestão. Faça a mudança assim, ó. Z igual a 1 sobre x. Beleza? Sugestão para calcular esse limite. Então, esse exercício para casa, esse aqui, viu? Vou mostrar que esse aqui é E, que nós usamos bem aqui, ó. Tá certo, gente? Tá certo? Pega isso como exercício. Beleza? Sim. Ok, obrigado. Então, isso aqui é igual a E. Ln de E é 1, então fica 1 sobre 1, que é 1. Agora, então, nós temos uma coisa pronta. Nós vamos calcular a derivada de f de x igual a E elevado a x. Vamos calcular a derivada de f de x igual a E elevado a x. Usando o quê? A definição, claro, né, gente? Então, f' de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual f de x mais h, quer dizer, o limite com h tendendo a zero, de f de x mais h, ou seja, e elevado a x mais h, menos f de x, e elevado a x, sobre h. Né? Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma: limite com h tendendo a zero, colocando e elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Ou seja, eu separei aqui e elevado a x mais h, eu posso saber como e elevado a x vezes e elevado a h, usando propriedade do quê? Da exponencial, né, gente? Então, f' de x vai ser igual ao quê? O e elevado a x eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar assim, e elevado a x, que multiplica e elevado a h menos 1 sobre h. Como o limite é em h, esse e elevado a x é uma constante em relação a esse limite, né? Então, ele pode sair do limite, gente. Então, f' de x vai ser igual a e elevado a x, o limite com h tendendo a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h. E quanto que é esse limite aqui? Nós acabamos de calcular. Esse limite aqui é esse mesmo aqui, ó. Coloca no lugar do xh. Esse limite dá 1. Então, olha que legal. Nós acabamos de demonstrar qual é a derivada de e elevado a x. Porque se isso aqui é igual a 1, gente, nós vamos ter o quê? F' de x vai ser igual a e elevado a x vezes 1, ou simplesmente e elevado a x. É a função cuja derivada dá ela mesma, tá? A função cuja derivada dá ela mesma, tá bom? Beleza? É muito simples, né? A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá certo? Vou deixar como exercício vocês mostrarem esse mais geral aqui. Se f de x igual a elevado a x, então f' de x é igual a elevado a x ln de a. A demonstração é análoga, tá, gente? Eu deixo para vocês aí como exercício, tá bom? Então, a gente já sabe derivar função exponencial, gente. Já sabemos derivar a função exponencial, tá? Já sabemos derivar a função exponencial. Vamos fazer uns exemplos, então, aqui, ó. Exemplo. Calcule.
a derivada de, letra A, f de x igual a e elevado a menos 2x. Muito simples, né, gente? Muito simples. F' de x, vamos usar a regra da cadeia. A derivada da exponencial é ela mesma. Então, a derivada de e elevado a menos 2x vai ser e elevado a menos 2x. Só que tem que se multiplicar pela derivada do que está aqui em cima. Qual a derivada de menos 2x? Menos 2. Portanto, a derivada que eu calculei vai dar quanto? Menos 2 é elevado a menos 2x. Ok? Professor, não entendi por que aplicou a regra da cadeia. É porque a função, não sei quem perguntou, acho que foi o Fernando, né? Não, Natan. Natan, é porque a função é elevada a x. A função que é a derivada dela mesma é elevada a x. Então, se eu tenho y igual a elevada a x, y' igual a elevada a x. Quem está aqui em cima do argumento da exponencial? Menos é só 2x. x? Pois é uma função composta. No lugar do argumento, eu tenho outra função, que está aqui. Por isso que eu uso a regra da cadeia. Entendeu? Tá, acho que entendi. Acha? Obrigado. Não, você entendeu, quer ver? Entendi. Entendeu. Fala assim, entendi, professor. Entendi, obrigado. Nada. B. Y igual a e elevado a seno de x. Concorda, Natan, que é uma função composta? De novo. Eu não tenho x no lugar em cima do e. No expoente do e, eu tenho seno de x. Então, quem vai ser a derivada? A derivada da exponencial nela mesma? Vai ser e elevado a seno de x. Só que quem está aqui em cima não é só x, é um seno de x, é uma outra função. Então, multiplico para a derivada do seno de x, que é quem? Cosseno de x. Portanto, a derivada aí vai ser cosseno de x elevado a seno de x. Tá certo? Letra C. Se eu tenho y igual a 2 elevado a x ao quadrado. Qual é a derivada disso aí? A derivada vai dar o seguinte. Y', derivada da função exponencial é o quê? É ela mesma vezes ln de 2. Só que aqui, Natan, eu não tenho x, eu tenho x ao quadrado, eu tenho outra função. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui pela derivada dessa outra função, que é quem? 2x. Portanto, y' é igual a 2 elevado a 2x a x quadrado, que multiplica 2x ln de 2. Tá certo? Só organizando os termos aí. Beleza? Na ordem do produto, na ordem dos fatores na tela do produto, você pode escrever esse produto aqui na ordem que você quiser, tá bom? E o ln de 2 só deixa assim mesmo? Só deixa assim mesmo, sim, porque não tem como calcular. Ele dá um número 0, se não me engano, é 0,69, os ln de 2. As primeiras casas. Deixa assim mesmo. Entendi. Tá? Beleza? Tudo bem? Aí, gente, vocês pegam os livros e começam a devorar para fazer esse tipo de questão, tá bom? Agora, o nosso segundo objetivo era o quê? Falar sobre a derivada da função logaritmo, né? Então, galera, vamos primeiro falar sobre derivada da função inversa. Derivada da função inversa. Tá certo? Antes de falar da derivada da função logaritmo, vamos falar sobre a derivada da função inversa de uma lei geral. Por exemplo, lá na função trigonométrica, quando você quiser achar a derivada de arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco secante, etc., você vai usar essa mesma regra. Então, vamos pegar uma função y igual a f de x, e essa função seja f de x bijetora. Vocês lembram que é uma função bijetora, objetiva, né? Ela também, por ser bijetora, ela é inversível. Ou seja, ela admite inversa. E derivável em AB, intervalo aberto AB.
tal que sua derivada seja diferente de zero para todo x pertencente ao intervalo AB. Tá? Então, nós vamos deduzir, gente, quem é a derivada dessa função aqui, com base na função inversa. Então, gente, vamos chamar g de y igual a x da função inversa. Opa, desculpa. F é menos 1. A função inversa de f, vamos falar que é g de y igual a x. Ou seja, x igual a g de y. E vamos derivar isso aqui em relação a x. Vou escrever aqui, ó. Derivando com relação a x. Vamos derivar isso aí com relação a x. Qual a derivada de x em relação a x, gente? Fernando, qual a derivada de x em relação a x? Professor, calma, não estou vendo direito. Repete, por favor. Eu estou derivando x igual a g de y em relação a x. Ou seja, eu defini a função g de y como sendo a inversa da função f de x. E como ela é inversa, g de y é igual a x. Né? Porque se eu invertir, ó, estou invertendo. Então, eu estou definindo a função g de y que seja a inversa da f de x. Então, g de y vai ser igual a f a menos 1 da f de x. Ou seja, g de y é igual a x. E eu vou derivar isso aqui com relação a x. Qual a derivada de x com relação a x? Qual a derivada de x? 1. Muito bem. 1. E a derivada de g de y em relação a x tem que usar a regra da cadeia. Então vai ser g' de y vezes y'. Certo, gente? Beleza? Mas GY' é quem? É a f' de x. Então, a derivada da função inversa, com isso a gente pode escrever que a derivada da função inversa, né? Onde que a gente está mesmo? Ah, tá. A derivada da função inversa, né? Desculpa. Vou apagar aqui para escrever. Nós podemos escrever que o produto aqui é igual a 1, né? Então, a derivada dessa função inversa aqui, ó, g' de y é igual a 1 sobre f' de x. Ou ainda que f' de x é igual a 1 sobre g' de y. Né? Tá bom? Toda vez que você quiser derivar a função inversa, você pode usar isso aqui. Vamos fazer um exemplo, então, para encontrar a derivada da função importante aí para a gente, tá? Derivada de y igual a ln de x. Qual é a derivada de y igual a ln de x? Então, primeira coisa, Fernando, a gente já sabe que isso aqui é uma função inversível. A gente sabe já. A gente já viu lá, agora é para trás. Vamos inverter, então, isso aqui. X vai ser igual ao quê? E elevado a y. Concorda? Vocês concordam, gente? Se y igual a ln de x, y igual a ln de x implica isso aqui. Por quê? Y vai ser log de x na base E. Aí eu uso esse elevado a esse é igual a esse, né? Esse elevado a esse igual a esse, dá isso aqui, ó. Tá bom? Então, x igual a e elevado a y. Nosso objetivo é encontrar y', tá? Então, vamos derivar em relação a x aqui. Derivando
em relação a x. Vamos lá, então. Vai ficar 1, derivada de x é igual a 1. Derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y, mas estou derivando em relação a x. Então, regra da cadeia, vezes y'. Vocês concordam? Então, y' vai ser igual ao quê? 1 sobre e elevado a y. Mas quem é elevado a y, gente? Quem é elevado a y? E elevado a y é quem? X. Então, y' vai ser simplesmente o quê? 1 sobre x. Então, toda vez que você quiser derivar a função ln, a derivada é simplesmente 1 sobre x. Vamos fazer uns exemplos aqui, então, gente. Então, qual a derivada de ln de x? 1 sobre x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Tá certo? Vocês já sabem, então, mais 3 derivadas aí para o elenco de vocês. De e elevado a x, de ln de x, de a elevado a x. Vamos fazer os exemplos, então. Calcule a derivada das seguintes funções. Letra A. Letra A, gente. Vamos pegar, então, calcular a derivada. Um exemplo aí, deixa eu ver um exemplo bom aqui. Y igual ln de... Vamos começar bem simples. De 2x. Vamos calcular essa derivada dessa função aí. Olha só como é simples. Y', isso aqui é uma função composta. Natan, você está aí, Natan? Nathan saiu, professor. Saiu aí, ó. Fernando está aí, né? Fernando, já viu que isso aqui parece sessão espírita? Fernando, você está aí? Se tiver, diga alguma coisa, né? Tá Então, vamos lá, aparecendo. ó. ln de 2x, gente. A derivada de ln de 2x vai ficar 1 sobre 2x, né? Porque a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, quem está no argumento do ln aqui é 2x, não é? Então, vai ficar 1 sobre 2x vezes... É uma função composta, não é? Vezes a derivada de 2x, que é quanto? 2. Nesse caso aí, olha que interessante, né? A y', corta o 2 com 2, vai ficar 1 sobre x, né? Essa foi interessante, né? Letra B. Y igual a ln de x ao quadrado mais 2. Vamos calcular a derivada disso aí, gente. Então, quem vai ser y'? Vamos lá, Fernando. Vai me guiando aí, Fernando. Fernando Eduardo. 1 sobre x ao quadrado mais 2 Isso. vezes a derivada de x ao quadrado mais 2. Que é quanto? Isso? Que é quanto? 2x mais 0. Parabéns, Fernando. Olha, a segunda derivada que você viu fazendo, você já fez certo. Sim, então, tá, que você já colocou 4 derivadas de 4 coisas, eu tô tentando acompanhar, mais ou menos. Tá entendendo? Tá legal, Tô, não tá, cara? tô. Tá bom, né? Vamos fazer a letra C de Sebastião aqui. Y igual a ln do cosseno de x. É claro que onde o cosseno for positivo, né? Que isso aqui, essa derivada só existe quando o cosseno for positivo, né? Essa função aqui só é definida onde o cosseno for positivo por causa da definição do logaritmo, né? Então, o que vai ser o y' aí? Alguém quer me ajudar? 1 sobre cosseno de x vezes a derivada do cosseno de x, que é menos seno. Menos 100 de x. Isso, muito bem. Então, isso aqui eu posso escrever como menos tangente de x. Não posso? Porque ficar menos 100 sobre Pode. cosseno. Tá vendo como é fácil, gente?
Não tem mistério. É fácil demais isso, cara. Professor, dá Oi. mais alguns exemplos sobre logarítmica e exponencial, por favor? Eu tô dando aqui. Sobre a derivada que você diz, né? Não, assim, exatamente. Pois é, eu tô dando. Eu já dei 3 de exponencial, 3 de logaritmo aqui. Vou colocar um aqui para vocês fazerem como exercício, tá? Olha, se f de x for igual ao log de x na base A, nós aprendemos a derivar o ln de x, que é o log de x na base E. E se for isso aqui, f' de x, gente, vai ser simplesmente 1 sobre x ln de A. Vocês mostram isso aí, tá? É só você fazer uma mudança de base, tá bom? É só você fazer uma mudança de base, você mostra isso facilmente, tá bom? Então, vou fazer, a pedido do colega, mais 2 exemplos aqui, tá? Exemplos. Calcule a derivada. Qual o nome do colega que pediu? Mais exemplos? Rodrigo. Rodrigo, vou fazer mais 2 para dar tempo, tá, Rodrigo? Beleza? Sim, Então, senhor. vamos pegar a primeira aqui. Y igual a... Vamos fazer um aqui. 3 elevado a x quadrado menos 5x mais 2. Tá bom, Rodrigo? Então, vamos calcular, Rodrigo. Então, é uma função exponencial, porque a base é uma constante elevado a uma função. Então, vamos usar a regra da cadeia. Primeiro, a derivada da exponencial. É ela mesmo vezes o ln de 3. É ou não é, Rodrigo? Isso. A derivada de A elevado a x não é elevado a x ln de A? Só que no lugar do x Isso. aqui eu tenho a opção composta. Então, eu tenho que multiplicar pela derivada disso aqui. Aí depois Que é você quanto? deriva o x. 2x menos 5. É ou não é? É. Se quiser reorganizar, reorganize. Não, se não quiser, tá aí pronto. Tá certo? São todas Vamos bem fazer- parecidas, né? São bem parecidas. Letra B. Y igual a ln de... Vamos colocar bem aqui uma função aí bonita. Né? ln de x ao cubo. Como se deriva isso aqui, Rodrigo? De novo, a Y' função é composta. igual a 1 sobre x ao cubo. Não só isso. A Se for vezes 3x. ao Não, 3x ao quadrado. quadrado. Isso. Né? X ao quadrado. Eu posso simplificar aqui? Posso, não posso? Pode. Vai ficar 3 sobre 3x ao x. quadrado sobre x ao cubo. E aí vai ficar 3 sobre x, não é, Rodrigo? Isso. Sabe como é fácil? Agora, vamos fazer essa aqui, ó, a saideira de hoje. Eu já deu o horário. Y igual a log na base 2 de x ao cubo. Vamos fazer isso aqui, Rodrigo. Seguindo a regra, como é que vai ser? Y' vai ser igual a 1 sobre x ao cubo vezes ln de 2 vezes a derivada do x ao cubo. Porque eu sei que o log, derivada do log de A elevado de A na base de x na base de A, perdão, é 1 sobre x ln de A. Mas aqui eu tenho x ao quadrado, x ao cubo. Então eu tenho que multiplicar para a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então essa derivada vai dar quanto? 3 sobre x ln de 2. Tá certo? Certo. Agora eu deixo aqui um exercício para casa. Vocês vão fazer e vão falar agora no grupo quanto que é, tá? Exercício. Eu vou chamar ele de um desafio. Qual é a derivada? Deixa eu escrever, né? Para encerrar a aula com chave de ouro. Aí a gente discute lá no grupo, tá bom? Qual é a derivada de
f de x igual a x elevado a x. I de f de x igual a x elevado a x elevado a x. Tá vendo aí? Sei não, respondam lá no grupo para mim. Agora, só para ver se vocês estão atentos, hein, gente? Vou colocar a letra D aqui. Qual a derivada disso aqui, ó? Vamos ver quem me fala rápido. Se fosse um rei da derivada, quem ia me falar rápido? Qual a derivada disso aqui? Alô, vocês estão indo? Sobre E elevado a x ao cubo, ao quadrado, quer dizer, vezes 2x? Yes. Mas veja só, não precisa nem fazer isso tudo. Por quê? Quem é o ln de E? Isso aqui eu posso fazer como x ao quadrado ln de E, não posso? Ou seja, y igual a x quadrado, não é? Então quem vai ser y'? 2x. Só para vocês estavam atentos mesmo. Né? Tá bom? Eu já te puxar para cá. Ó. Então isso aqui fica como desafio, tá, gente? Então já é 4h05 aqui no meu relógio. Tenho que encerrar, tá, gente, a aula. Foi um prazer estar com vocês aí. Eu vou parar a gravação, tá? E a gente fica discutindo lá no grupo. Sim, Fernando. Rodrigo, só uma duvidazinha. Qual é a linha